Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo a gente só vai complementar o estudo da distribuição normal, introduzindo para vocês o conceito do score Z e da tabela Z, tá? É só um score que a gente consegue extrair de uma distribuição normal, tá? Vou explicar para vocês aqui. Então, resgatando ali o conteúdo do último vídeo, né? Vocês lembram que a distribuição normal, a gente consegue estabelecer intervalos conhecidos dentro da variável que a gente está estudando, né? E, consequentemente, saber a proporção ou a fatia daquela população, né? A frequência, quantas pessoas daquela população que a gente está estudando estão dentro de um determinado intervalo padrão, tá? Então, vocês lembram que a distribuição normal ela tem a média, né? Que é bem a crista ali, e aí para cada desvio padrão da média, 1, 2, 3, a gente consegue determinar a frequência de indivíduos que estão dentro daquela faixa. Então, vocês lembram que entre menos 1 e 1 desvio padrão, a gente tem 68,2% dos indivíduos, né? O que a distribuição normal ela permite? Que um novo indivíduo, que a gente não saiba a altura, por exemplo, se a gente estiver estudando a altura, a média de altura de uma população, a gente consegue determinar qual a probabilidade da altura dele, por exemplo, está entre 1,5 m e 2 metros, que seja, sabe? Sabendo a média população, a média populacional e o desvio padrão da mesma população, tá, pessoal? O que é esse, como é chamado esse desvio padrão, 2 vezes desvio padrão, 3 vezes o desvio padrão? Esse 2, 3 é chamado de score Z, ou valor Z, tá? Então é um coeficiente que tem relação com um limite aqui, um corte dentro da distribuição que vai representar uma determinada proporção de pessoas que têm o valor a ser sendo estudado até aquele corte, tá? Então, basicamente isso. Então, a gente sabe que para um score Z, vamos supor que a gente estava lá estudando a altura, e a gente sabe que o desvio padrão é meio metro e a média é 1,5 m. Então, entre 1,5 m e 2 metros, ou seja, um desvio padrão, né, a mais aqui do que a média, a gente tem esse corte aqui, de forma que 34,1% da população está dentro desse intervalo de altura. Tá? É isso que vocês precisam saber, tá, pessoal? Só isso. O que é Score Z? Vocês vão ouvir falar muito nele ao longo da carreira de vocês, então é importante vocês terem isso bem consolidado aí na cabeça de vocês, tá bom? O como uma ferramenta bem interessante que tem na estatística, existe uma tabela, pessoal, que justamente relaciona esse score Z com a proporção, com a probabilidade aqui da pessoa ter uma determinada altura, tá? Em função do desvio padrão da distribuição. E essa é a tabela Z. Então, basicamente, essa tabela estatística aqui, né? Para cada valor de Z, a gente consegue consultar a probabilidade, né? Ou seja, né, se a gente quer saber aqui uma vez o desvio padrão, ou seja, para um score Z de 1, qual que é a probabilidade do indivíduo ter exatamente essa altura. Então, no caso aqui do nosso exemplo era 2 metros, lembra? Qual a probabilidade do indivíduo ter 2 metros dentro da população brasileira? A gente consegue extrair essa probabilidade a partir do score Z, dessa tabela ali, tá? Então, ou a gente pode fazer o caminho inverso, né? Se a gente quer, a partir da probabilidade, né, consultar qual é esse valor de Z. Esse valor de Z ele é usado, por exemplo, para calcular o intervalo de confiança de uma média, tá, pessoal? Em torno de uma média. Dependendo do nível de certeza que a gente quer ter desse valor da média populacional, né? A gente vai identificar qual é o valor Z que é usado na equação aqui nessa tabela, tá? Um valor de Z muito usado é o valor quando a gente quer ter 95% de certeza, tá? Então, vamos fazer um exercício aqui. Vamos supor que a gente quer encontrar o intervalo de valores dentro da distribuição normal que está 95% de todas as alturas ali, né? Então vamos supor que a gente quer saber qual é a altura, né, que vai estar para mais ou para menos, qual que é essa altura, esse intervalo de alturas, aonde vai estar
onde vai se encontrar 95% dessa população, por exemplo. Tá? Então, 95%, vamos supor que aqui a gente tem 95,4. Vamos dizer que a gente reduz um pouco isso aqui. A gente quer saber esse valor de Z aqui, um pouquinho antes, que vai representar 95% da população, das alturas estudadas. Tá? O que é importante, pessoal? 95% representa esses dois lados aqui, tanto para cima quanto para baixo da média. Então, as tabelas Z, geralmente elas não consideram os dois lados, elas consideram só para cima ou só para baixo. Então, a gente divide essa probabilidade que a gente quer em dois, para saber quanto que é para um lado e quanto que é para o outro, assim como está aqui, tá vendo? 68,2 é toda essa área verde, mas é 34,1% para um lado, 34,1% para o outro. Então, 95% seria 47,5 para um lado e 47,5 para o outro, concorda? Então, a gente ia buscar esse valor aqui na tabela Z. E ele está aqui, ó, 47,50, tá vendo? 0,4750. Qual que é o valor Z derivado disso? A gente começa indo para a esquerda, então é 1,9, e aí o segundo decimal a gente extrai indo para cima aqui, ó. 6, então é 1,96. Então, voltando aqui no nosso exemplo, para 95,4 a gente tem que é 2, né? Duas vezes o desvio padrão. Se a gente quisesse 95%, compreender todo o 95% de todas as alturas que a gente está estudando, o valor Z seria 1,96 vezes desvio padrão, tá? Então, da mesma forma isso. Então, da mesma forma, se a gente quisesse descobrir a probabilidade a partir de um valor Z, também dava com essa tabelinha aqui. Tá? Então, pessoal, o que é importante vocês saberem? É a relação, tá? Vocês têm que só conhecer que existe essa relação entre o valor Z, que a gente vai usar para calcular intervalo de confiança, com a distribuição normal de probabilidade, tá? Isso é o que vocês têm que saber a partir desse vídeo aqui, tá? Não se preocupem muito com a tabela. Isso é uma tabela usada mais por estatísticos, né? Então, vocês, na carreira de vocês, cientistas de dados, vocês não precisam consultar a tabela, vocês só vão ter que entender da onde vem alguns cálculos que usam esse score. Tá bom? Então, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau, bons estudos.